Bom dia, gente. Eu estou aqui mais uma vez para gravar mais uma videoaula para vocês, meus alunos do Colégio Acreano, turminha 61, 62, 63 e 64 do sexto ano. Eu decidi gravar só essa parte da explicação, porque o nome desse conteúdo é Orientação e Localização no Espaço Geográfico, conforme vocês fizeram a atividade anterior. Pelo texto, dá para vocês entenderem bem como é que acontece a localização no espaço. Ou seja, nós temos aí a orientação pelo Sol, pela Lua. Dá para entender só pela leitura do texto. Ou o texto que eu coloquei lá, o livro didático. Mas essa parte aqui de coordenadas geográficas, que é como localizar os pontos na coordenada geográfica, eu achei melhor fazer o vídeo para vocês conseguirem compreender, para poder conseguir responder a nossa atividade. Quando a gente fala em coordenada geográfica é o quê? É tudo que está inserido, são as linhas imaginárias, que são os paralelos, os meridianos, a latitude e a longitude. Quando eu uno esses quatro elementos, eu tenho as coordenadas geográficas. Até aí eu acredito que vocês entenderam o que é latitude, longitude, paralelo e meridiano na aula anterior. O que nós vamos aprender hoje é como encontrar a latitude e a longitude dos pontos. Nessa primeira parte da explicação, para ficar mais claro para entender, a gente vai entender como encontrar a latitude. Na segunda parte, nós vamos entender como encontrar a longitude. E depois, a gente vai entender como encontrar os dois, latitude e longitude. Vocês observaram que eu fiz aqui um círculo. Esse círculo aqui é para a gente representar os paralelos, ou seja, as latitudes. Sabemos que as latitudes são os nossos paralelos, conforme eu acabei de falar para vocês. Para a gente compreender a diferença entre latitude e longitude, paralelos e meridiano, a forma mais simples de entender é através desse desenho. As latitudes, assim como os paralelos, são as linhas imaginárias que cortam o planeta, relacionados à linha do Equador. Ou seja, onde é que fica a linha do Equador? Mais ou menos aqui. Vou destacar em vermelho. O Equador é o nosso principal paralelo. Nós sabemos, e vocês viram no conteúdo anterior, que existem outros paralelos que recebem nomes especiais, como o Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Esses são os outros paralelos que recebem nomes especiais. Mas para trabalhar as latitudes, o nosso foco vai ser o Equador. Certinho? O Equador. O Equador é o nosso paralelo inicial, 0 graus. Ou seja, de 0, onde fica a linha do Equador, até 90, tanto norte quanto sul, nós temos as nossas latitudes. Então, as latitudes são essas linhas aqui que cortam o nosso planeta na forma, né? Como vocês podem ver aí pelo desenhozinho. O que é mais importante entender para você encontrar as latitudes? Já ficou claro que essas linhas que eu acabei de desenhar são paralelos. Paralelos são latitudes. Como é que a gente faz para entender, para poder localizar as latitudes conforme esse outro desenho que eu fiz aqui? Primeira coisa que você tem que deixar claro na sua mente é que as latitudes elas serão sempre norte ou sul. Ou seja, os lugares, as cidades, os pontos que estiverem acima da linha do Equador terão a latitude norte. Abaixo da linha do Equador terão a latitude sul. Correto? Então, para você localizar a latitude, o nosso marco é a linha do Equador, que eu já destaquei aqui na cor vermelha. Para você encontrar o Equador no mapa ou na malha de referência, que é o desenho utilizado para você encontrar a coordenada geográfica, é só você encontrar o 0, né? A latitude 0, porque o Equador é a latitude 0, conforme está mostrando aqui. Então, vamos agora encontrar as latitudes desse desenho. Espero que tenha ficado claro. Quando você pegar o desenho na atividade ou na prova, que você for responder, a primeira coisa que você já faz é identificar a linha do Equador. Não vai vir colorido nem sempre, mas você vai saber que está no marco 0. Como eu falei para vocês, é de 0 a 90, tanto para norte quanto para sul. Eu fiz aqui um desenho menor para ficar mais claro. Então você já identifica aqui o norte e já identifica aqui o sul. E lembra
do que eu falei, será sempre norte ou sul, ok? As latitudes. Então, quando nós formos dar as latitudes desses pontos aí, eu vou apagar aqui para a gente poder dar a localização desses pontos aí. Tá bom? Aí você vai entender o que eu estou querendo dizer para você poder conseguir responder a atividade. Ou seja, primeiro a gente vai dar a latitude do ponto A. Correto? Vamos lá, ponto A. Primeira coisa que eu vou olhar é a localização dele. Já sei que ele está 20 graus. A outra coisa é saber o que? Se está norte ou sul. Como é que eu sei se é norte ou sul? Baseado pela linha do Equador. Como o ponto A está acima da linha do Equador, ele vai ser 20 norte. Pode botar só o N ou pode escrever a palavra norte. Ok? Vamos agora para o ponto B para ficar na ordem. B, a mesma coisa. O que são as latitudes? São as linhas traçadas no planetas, né, em relação à linha do Equador. Ou seja, são a distância em graus de qualquer lugar da Terra até a linha do Equador. Por isso que o Equador é o nosso mar. Então o B, eu já olhei aqui que ele já está abaixo da linha do Equador. Então já sei que ele tem latitude sul. O resto é saber o grau. Então, 10 sul. Eu não preciso ficar repetindo 10 de latitude sul, 10 de longitude. Não precisa, porque já sei que é norte ou sul. Se é norte ou sul, automaticamente eu já sei que eu estou falando de latitude. Claro que tem uma forma mais complicada de encontrar latitude, mas como vocês estão no 6º ano, isso aqui é o básico. Quando vocês chegarem no ensino médio, é mais complexo um pouquinho. Mas se você entender agora como é que encontra as coordenadas geográficas, você não terá dificuldade nenhuma de conseguir responder quando chegar no ensino médio. Vamos continuar no ponto C agora. O C, já vimos que está acima da linha do Equador, é norte, é 10. Pode ser 10 também? Pode. Lembra que eu falei que vai de 0 a 90, tanto para norte como para sul, em relação à linha do Equador. Então 10, só que a diferença é que está norte. O ponto D, o nosso último pontinho, daqui a pouco a gente coloca mais algum, ele está abaixo da linha do Equador, eu sei que é latitude sul e é 30. 30 sul. Simples, não é para responder, é só você saber a localização. Deixa eu passar para vocês aqui alguns outros pontos. Se eu colocasse, por exemplo, aqui, o ponto E, né? Ele teria a mesma latitude que o ponto A. É possível, sim. Tem vários países e cidades que estão na mesma latitude. É normal, não há problema. Aí a gente podia perguntar, quando faz a atividade, quais são os pontos que estão no mesmo paralelo? Aí seria o A e o E, correto? Quando vocês forem responder a atividade, vocês vão ver isso. Agora, a segunda parte, eu espero que tenha ficado claro aí para vocês, a gente vai entender como é que encontra agora as longitudes. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. E só para fechar, lembre-se do que eu falei, a latitude será sempre norte ou sul. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido como encontrar as latitudes. Agora, nesse outro formato, nós vamos encontrar as longitudes. Vocês lembram que no desenho anterior, as linhas estavam na horizontal, em relação à linha do Equador, porque as nossas latitudes são em relação à linha do Equador. E só recapitulando, elas serão sempre norte ou sul. Agora, vocês já viram que o formato da linha mudou. Nós vamos entender o que são as longitudes, que são os nossos meridianos. Como vocês perceberam, o formato da linha agora já está na vertical. As longitudes são linhas que traçam, né, em relação ao meridiano principal. Se você pensou meridiano do Greenwich, acertou. O nosso meridiano principal aqui é o Greenwich. Eu vou fazer aqui só a abreviatura. Então, todas essas linhas que são traçadas na vertical, né, em relação ao meridiano de Greenwich, elas vão de 0, que é o meridiano inicial,
é Greenwich. Quando você for estudar fuso horário, você vai usar novamente o meridiano de Greenwich, você vai entender, porque essas linhas também são as longitudes, também são as linhas que dão as horas, ok? Então, elas vai de 0 a 180, para oeste e para leste. Ao falar oeste e leste, você já deve ter percebido a diferença, porque as nossas longitudes serão oeste ou leste. Sempre oeste ou leste. Então, para encontrar as nossas longitudes, que são os nossos meridianos, essas linhas que eu acabei de desenhar são os meridianos. Para encontrar as longitudes, você vai observar primeiro se ela está desse lado, no meu caso aqui, o meu lado direito, da linha do Equador, serão longitudes oeste. Se tiver do lado direito da linha do Equador, terão as longitudes leste. Porque as longitudes, diferentes das latitudes, serão sempre oeste ou leste. Como é que eu sei, então? Sempre baseando pelo meridiano de Greenwich. Como encontrar o meridiano de Greenwich? Aqui no meu desenho está fácil porque eu destaquei ele na cor vermelha. Da mesma forma como você encontra o Equador. O meridiano de Greenwich é o meridiano inicial. Então, ele é o 0. Então, quando eu pegar o desenho ou o mapa para dar as longitudes de um lugar, eu vou ter que primeiro identificar o meridiano de Greenwich. Porque eu vou saber se ele estiver do lado esquerdo do meridiano, eu terei longitude oeste. Se estiver do lado direito, eu terei longitude leste. Correto? Então, vamos lá. Eu fiz o desenho aqui do lado para a gente proceder da mesma forma como nós fizemos no desenho anterior. Como vocês perceberam, eu vou ter que dar as longitudes desses pontinhos que estão aí aparecendo. Certo? Nós vamos dar as longitudes desses pontos. Regrinha que tem que ficar sempre na cabeça de vocês. As longitudes, elas serão sempre oeste ou leste. Tá bom? Então, eu vou começar, vamos trabalhar as longitudes, eu vou começar dando as longitudes desses pontos que estão aqui. Nesse desenho. Esse desenho é chamado de malha de referência. Na explicação anterior, eu fiz uma malha de referência contendo só as latitudes. E agora eu tenho uma malha de referência contendo só as longitudes. Eu tenho certeza que explicado separadamente você está entendendo. Você vai ter que prestar atenção que depois dessa explicação nós vamos unir latitude e longitude. Tá bom? Vamos lá. Vamos primeiro para o ponto A. Primeira coisa que eu vou olhar é o grau. Já sei que é 15. Certo? Deixa eu botar o oeste aqui. Nem todo desenho, nem toda malha de referência vem, tá? Dando leste ou oeste. Então, se você tiver o seu caderno, já faz o desenho. Até aconselho que vocês façam esse desenho, para quando vocês forem responder a atividade, vai facilitar bastante para vocês. Vocês vão acertar tudinho. Porque isso aqui é moleza para vocês, que são garotos bem espertos. Então, vamos lá. Nós temos aqui oeste e leste para representar aqui as nossas longitudes. Longitude serão sempre oeste ou leste. É das longitudes que nós tiramos as horas também, quando for trabalhar fuso horário. Então, vamos lá. O ponto A, eu já vi que ele está a oeste do meridiano de Greenwich, certo? Então, já sei que ele está a oeste, mas agora eu tenho que saber o grau. Então, eu olho para a linha, ele está a 15. Nós temos aí 15 de longitude oeste. Certo? Ficou claro? Ó, 15 oeste. Esse lado da linha do Equador. O nosso ponto B. Já vi que o ponto B já está do lado direito do meridiano de Greenwich. Olha só, Greenwich aqui, meridiano aqui. Então, ele está a leste. Ele é 30. Leste. Tudo bem, tá aí? Professor, mas se tiver um ponto aqui na linha do Greenwich ou na linha do Equador, é 0. Você não precisa botar 0 norte, ou 0 sul, ou 0 oeste, ou 0 leste. Você só coloca 0. Porque se eu estiver trabalhando nas latitudes, se eu coloquei um ponto aqui na linha do Equador, você só precisa botar 0. Eu vou saber que o ponto estava na linha do Equador. Se eu estiver trabalhando nas longitudes, você também só precisa botar 0. Eu vou saber que o ponto estava na linha do meridiano de Greenwich. Existe? Sim.
Existe na longitude, nosso marco inicial não é Londres? 0 de longitude. Então vamos lá, continuando. Vamos para o ponto C. O C também está à esquerda do meridiano de Greenwich. Então já sei que ele tem longitude oeste, né? E ele é 30. Pode observar subindo aqui, ó, 30. Ele é 30 também, só que oeste. Quais são os erros mais comuns que os alunos cometem? Ele olha um desenho como esse, aí também, né, não tem como errar, mas ele pega e coloca o A, como está mais acima, ele vai e coloca norte. Aí quando ele vai dar o B, ele vai e coloca sul. Aí erra tudo. Professora, mas eu só errei. Ela fala assim, se você der um endereço errado para alguém, o cara não vai estar meio perdido, ele vai estar perdidaço. Não é isso? Isso aqui são localização, como se fossem endereços. Então eu não posso, de forma alguma, errar isso. Como é que eu faço para não errar? Tenha em mente o que eu acabei de falar. Serão sempre oeste ou leste. Vamos dar o último ali, que é o D. O D, vocês perceberam que ele está no mesmo meridiano. Se eu fizesse aquela pergunta, quais que vocês estão vendo que tem aí no exercício, né? Quais são os pontos que estão no mesmo meridiano? No caso desse desenho aqui são o D e o B. Se eles estão no mesmo meridiano, eles têm a mesma longitude. Então são cidades que se encontram na mesma longitude. Quando eu falo de fuso horários, a gente vai falar que são países ou cidades que têm o mesmo fuso horário, porque estão na mesma longitude. Tá ok? Então, o D também está 30 leste. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido separadamente os dois, o que é a latitude e a longitude, porque agora nós vamos unir. Vamos fazer um desenho unindo latitude e longitude para vocês encontrar os dois. Tá bom? Vamos lá. Podem observar agora, eu fiz uma nova malha de referência. Nessa malha de referência está contendo as latitudes e as longitudes, ou seja, os paralelos e os meridianos. Você aprendeu a encontrar separadamente. Você aprendeu a encontrar as latitudes. Depois, em outro desenho, nós encontramos as longitudes. Mas não é assim que é cobrado na prova, separadamente. Na prova ou nos trabalhos é cobrado essa malha de referência aqui, porque nela estão as latitudes e as longitudes. Quando eu encontro latitude e longitude, eu estou dando as coordenadas geográficas de um lugar. Para a gente resolver essa questão, você tem que lembrar o que foi dito nos desenhos anteriores. Primeiro, que as latitudes serão sempre norte ou sul e as longitudes oeste ou leste. E que o nosso marco para encontrar as latitudes é a linha do Equador, 0 graus aqui. E para encontrar as longitudes é o meridiano de Greenwich. E sabemos também que paralelos são latitudes e meridianos são longitudes. Para facilitar a resolução dessa malha de referência que nós vamos resolver, na atividade que vocês vão resolver, vocês também encontrarão um quadro como esse aqui. Inclusive a letra A do quadro já vai estar respondida para facilitar para vocês. Então, para facilitar, para a gente não ficar repetindo latitude, longitude, latitude e longitude, a gente fez esse quadro aqui para a gente dar só a localização dos pontos. Então, cada letra dessa questão aqui, de A a D, nós vamos encontrar a latitude do ponto A e a longitude do mesmo ponto, e assim em todos os demais pontos. Nós vamos começar dando a latitude do ponto A. Como vocês podem observar aqui no desenho, o ponto A está acima da linha do Equador. Essa linha aqui na horizontal, 0 graus. Se está acima da linha do Equador, o que nós aprendemos? Acima da linha do Equador é norte, abaixo da linha do Equador é sul. Então, se o ponto A está acima da linha do Equador, eu já sei que ele é latitude norte. Agora é saber a localização do ponto. Então, você olha aqui o ponto A, as latitudes são essas linhas traçadas, que são os paralelos, traçados paralelo à linha do Equador. Então, a gente vem para cá e percebe o quê? O ponto A está com 20 graus de latitude. Como o ponto A está acima da linha do Equador, é norte.
Você pode botar só o N ou escrever a palavra norte. Fica a seu critério. Aí a gente não pode passar ainda para os outros. A gente continua no mesmo ponto para encontrar agora a longitude. A longitude é em relação ao meridiano de Greenwich, conforme você já aprendeu no desenho anterior. Aí você vai perceber que o ponto A, olha aqui, ele está a 30. 30. Isso aqui é 30 de longitude. Está faltando saber se é oeste ou leste. Lembra? As longitudes serão sempre oeste ou leste. Os pontos que estiverem à esquerda do meridiano de Greenwich terão longitudes oeste, à direita, longitude leste. Como o ponto A está à esquerda, são 30 de longitude oeste. Correto? Ok? Você vai perceber que na atividade eu respondi a letra A. Lembrando para vocês que lá não é o mesmo desenho. Isso aqui são exemplos. Lá tem um novo desenho que não vai dificultar. Quando você for responder, você sempre vai ver a localização do Equador e do meridiano de Greenwich. Não vai estar colorido, mas você vai encontrar porque você sabe que o Equador é o 0 grau e o meridiano de Greenwich também é 0. Tá bom? O ponto B, nós temos aqui 10, o ponto B está abaixo da linha do Equador, eu sei que é sul. Então, 10 de latitude sul, certo? 10 sul. A longitude, nossa linha aqui na vertical, é 30. 30, lado esquerdo do meridiano de Greenwich, oeste. Observe que o ponto A e B estão a oeste do meridiano de Greenwich, certo? Ponto A e B está a oeste do meridiano de Greenwich, assim como o ponto E. Os três estão a oeste do meridiano de Greenwich. Então, quando a gente chegar no E, a gente já vai saber também que ele está a oeste. Vamos lá, então, agora para o ponto C. O C está a 20. Observe que o C e o A estão no mesmo paralelo. Lembra aquela perguntinha que vem assim, ó? Quais são os pontos que estão no mesmo paralelo? Observa aqui, o A e o C estão no mesmo paralelo, tá bom? Então aqui nós vamos ter também 20 norte, assim como o ponto A. Já a longitude é 30. No ponto C é 30. Só que vai ser 30 leste. Ok, tranquilo até aí? E assim sucessivamente o ponto D, nós estamos com 20, só que não é norte, é sul, abaixo da linha do Equador. Nós temos com latitudes norte o ponto A, o E e o C. Ok? Como vocês podem ver, a linha do Equador aqui, ó, A, E e C. O D está a 20 sul, abaixo da linha do Equador. E o ponto D, em relação à longitude, está a 15 graus leste, ou seja, lado direito do meridiano de Greenwich. E o nosso último ponto é o ponto E. Lembra que lá atrás eu falei para vocês que quando ele vem na linha do Equador ou na linha de Greenwich, a gente só precisa colocar 0. Então nós temos aqui, para a latitude, em relação à latitude é 0. Olha só, está na linha do Equador, o ponto E. Mas ele não está na linha do meridiano de Greenwich, então ele é 15 oeste. Ok? Se o ponto E estivesse aqui no meio, digamos que ele estivesse bem aqui. Tá? Só um exemplo. Se o ponto E estivesse bem aí, ele seria 0 latitude e 0 longitude. Ou só colocaria 0 e 0 aqui. Não precisaria colocar latitude nem longitude. Como eu disse lá atrás, subentende-se que se está na linha do Equador, se é 0 é porque está na linha do Equador. E se é 0 de longitude é porque está na linha do meridiano de Greenwich. Então é 0. Tá bom? Quando vocês forem responder, sigam as orientações, lembrando sempre as dicas. Latitude norte e sul,
longitude oeste e leste. Pobre.